Presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, da comunidade, dos ouvintes, dos internautas, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, que se realiza neste dia 25 de janeiro de 2016. De imediato, passaremos à ordem do dia com a eleição dos cargos da mesa diretora desta casa. Passamos, neste momento, para a eleição do cargo de vice-presidente da mesa. Eu solicito, neste momento, às bancadas que, se houver interesse em participar como membro como membro da mesa no cargo de vice-presidente, que se manifeste. Bancada do Partido Progressista. Sim, gostaria. Bancada do Partido Progressista indica a vereadora Rose Ecker Schmidt. Bancada do PMDB tem interesse em participar? O vereador João Teixeira. Ok. Bancada do PSDB? Não. Bancada do PRB? Não posso. Ok. Então, neste momento, solicito a nossa secretária para que faça a entrega das cédulas para a eleição do cargo de vice-presidente da Câmara de Vereadores de Gramado. Eu solicito ao nobre colega Rafinha Adam e à nobre colega vereadora Manu Calhari que façam, por gentileza, o escrutínio desta eleição. Então, restou eleita a vereadora Rose Ecker Schmidt, com 6 votos contra 3 votos do vereador João Teixeira. Vereador, me permite uma parte? Pois não. Questão de ordem. Na verdade, no despacho que determinou a reforma da decisão do doutor Ciro, juiz de primeiro grau, onde ele reconduziu a presidência, ficou ali no dispositivo seguinte questão: defiro parcialmente o efeito suspensivo restrito à legalidade da eleição do agravante para a presidência da Câmara de Vereadores de Gramado, ao qual cabe dar seguimento à decisão agravada e os atos praticados, no que se refere à eleição para vice-presidente, primeiro e segundo secretários, permitida a candidatura de vereador suplente. Ele entendeu que o vice do PP não estava de acordo com a proporcionalidade. Então, pela decisão, e aí eu teria que ler todas essas laudas, o vice-presidente não pode ser do PP, pela questão da proporcionalidade. Então, estou levantando essa questão de ordem e entendo que pode ser discutida novamente essa questão. Então, eu peço para que seja revisto aí pelo jurídico e peço um posicionamento do senhor e do plenário com relação a essa questão. Muito bem. Então, eu vou levantar a sessão por apenas 1 minuto para consultar as nossas procuradoras com relação a este assunto e venho com a resposta.
Muito bem, resposta então à questão de ordem levantada pelo colega vereador. Nós entendemos, juntamente com a posição do Departamento Jurídico desta Casa, que o cálculo de proporcionalidade se dá com o número de vereadores e o número de bancadas. Com isto, o Partido Progressista, que tem o maior número de vereadores, pode ocupar dentre os 4 cargos da mesa, 2. Os demais cargos serão ocupados pelos demais partidos desta Casa. Em nenhum local, até o presente momento, determina-se que o vice-presidente tenha que obrigatoriamente ser do PMDB. Então, consequentemente, a questão de ordem está sanada. Questão de ordem, não falei que tem que ser do PMDB, senhor presidente. Eu até se falei, peço escusa, na verdade tem que ser de um outro partido. Perfeito. Esse é o meu entendimento então, e é o que está no acordo do desembargador Eduardo Delgado. Ele está falando isso no acordo. Ok. Então novamente, quem está dando esse parecer? Que procurador está dando esse parecer? A Procuradoria da Casa. Não. Quem é que a Procuradora da Casa, o senhor conhece quem é? A vereadora Evandro, a doutora Paula e a doutora Mariane. São duas Mariane procuradoras. Está aqui? Sim, senhora. Então, seguiremos com a explicação que eu dei também na outra questão. A vereadora Manu, membro do PRB, já ocupou o cargo de vice-presidente. O colega vereador Celso, membro do PSDB, outro partido da Casa, também já ocupou o cargo de vice-presidente. Restando, então, um outro partido. Eu acho que a solução está sanada. Passaremos agora ao cargo de primeiro secretário desta Casa. Bancada do PP. Algum interesse? Não tem interesse a bancada do PP. Bancada do PRB tem interesse em participar? A bancada do PRB não tem interesse em participar. Bancada do PSDB deseja integrar a mesa com o cargo de primeiro secretário? Não. Não deseja. Bancada do PMDB. Vamos aí. Só um tempinho para discussão. Eu vou fazer o seguinte, vou levantar a sessão por 1 minuto. Nós vamos votar em ti. Não teve tempo. Retornamos então à sessão. A bancada do PMDB tem interesse, não tem interesse no primeiro secretário, mas vai ter interesse, teve interesse na vice-presidência e vai ter interesse na segunda secretaria. A bancada do PMDB tem interesse então na segunda secretaria. Volto a perguntar. A bancada do PP tem interesse em participar? A bancada do PSDB, vereador Celso. Se o João for segundo secretário, eu entro como secretário. Então, eu acho que é um acordo bastante interessante. Então, o candidato posto é o vereador Celso Fiorese, da bancada do PSDB. Passaremos, então, a entrega das cédulas de votação. Eu solicito, então, o vereador
Rafael Ronsoni e o colega vereador João Teixeira que façam o escrutínio dessa eleição. Quando está sendo computados os votos, eu gostaria de saudar a presença que muito nos honra nesta sessão extraordinária do presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cajazeiras, na Paraíba, o senhor Nilson Lopes. Seja muito bem-vindo, vereador. Uma alegria muito grande estar com a presença do amigo. Restou eleito, então, para o cargo de primeiro secretário, com 9 votos, a unanimidade dos vereadores, o vereador Celso Fiorese. Nesse momento, então, passaremos à eleição do cargo de segundo secretário. A bancada do PP não tem interesse. A bancada do PRB também não tem interesse. Está posta, então, a indicação da bancada do PMDB. A bancada do PMDB indica o vereador João Teixeira. Então está, nesse momento, solicito à secretária que faça a entrega das cédulas para a eleição do cargo de segundo secretário da mesa diretora. Solicito ao colega Rafinha Adam e ao colega Evandro Teixeira que, por gentileza, faça o escrutínio dessa votação. Opa! É João Teixeira. Ou Evandro Mosquen, independente. Peço escusas pelo ato falho. Muito bem, restou eleito, então, o vereador João Teixeira com 8 votos. Eu acho que nada mais tem a constar nesta sessão. Respeitada a proporcionalidade partidária, está composta a nova mesa da Câmara de Vereadores de Gramado. Agradeço a presença de todos, desejo uma excelente semana, uma boa tarde, que Deus possa nos abençoar. Evandro Teixeira é ruim, né?